Irmãos, nessa série de mensagens que nós fizemos no livro de Salmos, sobre hábitos espirituais, nós falamos de uma série de bons hábitos espirituais que deveriam ser cultivados por nós. Depois dessa série, eu acabei fazendo pregações avulsas ainda neste tema, mas não no livro dos Salmos. E hoje eu queria falar o contrário de um bom hábito, que é um mau hábito, que pode colocar tudo em risco. Nós podemos ter uma série de bons hábitos cultivados, mas se nós abrirmos espaço para o mau hábito que falaremos essa noite, nós podemos colocar tudo em risco. Quero falar essa noite sobre o mau hábito da mentira. E eu escolhi esse tema, irmãos, porque a primeira razão é eu acho que eu nunca ouvi uma mensagem neste tema. Eu mesmo acho que nunca preguei uma mensagem nesse tema. Só que longe de ser um tema irrelevante e que não tem aplicação para nós, a mentira está mais permeada em nosso meio do que nós gostamos de admitir ou do que talvez nós percebamos. Eu queria começar essa mensagem lendo Salmo 55, versículo 11. Está projetado aqui. Essa, mais uma vez, será uma série, uma mensagem temática. Ou seja, eu vou passar por uma série de textos bíblicos, porque é a melhor maneira que eu encontrei de conseguir ser justo neste tema, que se eu colocasse apenas um versículo, talvez eu não demonstraria toda a ênfase que a Bíblia toda dá a este tema. Eu quero começar a chamar a sua atenção para a relevância deste tema, quando no Salmo 55, versículo 11, o salmista diz: tudo está desmoronando. Ameaça e engano, ou seja, mentira, correm soltos pelas ruas. Tudo está desmoronando. Você já teve essa sensação que ao seu redor parece que tudo está se desfazendo? Esse versículo soa tão atual que parece que ele foi escrito hoje de manhã. Olha ao seu redor para a política, olha ao seu redor nos relacionamentos, olha ao seu redor na economia, nas redes sociais. O engano corre solto como um vírus invisível que contamina tudo. Muito pior do que qualquer vírus ou pandemia que tenhamos enfrentado, a mentira é um vírus que corre solto já há muito tempo. E não há vacina, pelo menos não as comuns que nós conhecemos. Quero convidar você a pensar um pouquinho mais profundamente sobre como a mentira está fazendo tudo desmoronar. Pense na política. Vemos o tempo todo escândalos de corrupção, mas ao mesmo tempo, mais e mais promessas mentirosas sendo feitas. Ao mesmo tempo. Políticos prometem mundos e fundos, mas na prática, mentem descaradamente para manter o poder, para conquistar votos. E o que isso gera? Qual é o resultado disso? Desconfiança. Estamos desmoronando politicamente falando. Vivemos num tempo em que ninguém sabe em quem acreditar. Estamos desgastados. Agora pense nas chamadas fake news, que nada mais são do que notícias falsas. Quantas histórias mentirosas são compartilhadas, manipulando opiniões, gerando divisões, promovendo mentiras, desinformação. Há uma indústria de fabricação de mentiras. Talvez a primeira época na história em que nós lucramos,
mentira. Sempre lucraram com a mentira. Mas nós fazemos isso de maneira ainda mais geral. Nós usamos propaganda, gastamos dinheiro com mentira. Um estudo recente mostrou que as mentiras se espalham mais rápido, 6 vezes mais do que a verdade. O engano realmente corre solto pelas ruas. Solto. Pense agora nos relacionamentos. Quem nunca sentiu o impacto de uma mentira em um relacionamento? Talvez um marido que esconde algo da esposa, um amigo que trai a sua confiança, uma promessa quebrada que deixa um rastro de mágoa, um filho que constantemente mente aos seus pais. Pense em quantos divórcios não acontecem por conta da mentira. Quantas famílias são desmoronadas, destruídas por conta da mentira. Alguém esconde uma mensagem, mente aonde estava, sobre como tem gastado o seu dinheiro. Uma mentira pequena, como um buraco num barco, mas pode se transformar num naufrágio que destrói toda a relação. Perder a confiança em um relacionamento é realmente parecido com o que o salmista chama de tudo está desmoronando. Pense agora na sociedade. Não é apenas na política ou nos relacionamentos, a mentira está em todos os lugares. Somos bombardeados o tempo todo com propagandas que prometem o impossível. Lembra daquela propaganda quando a gente assistia televisão ainda? Da Polishop, o Abdomen Shot. Se você usasse aquela maldita cinta que ficava tremendo, você ia ter o abdômen definido daquelas pessoas. E quanta gente não comprou aquilo e ficou ainda mais gordo porque achava que aquilo ia resolver e ficou sentado no sofá comendo besteira. O tempo todo propagandas prometem o impossível por empresas que manipulam informações para ganhar dinheiro, por influenciadores digitais que vendem uma vida que não existe, produtos defeituosos, mas que ele recebeu dinheiro para vendê-los. Influencers que vendem uma vida que inexiste, um estilo de vida ou com coisas materiais que eles nem têm, uma felicidade que eles não desfrutam na vida real, mentira após mentira. Já reparou que as pessoas são muito mais bonitas no Instagram do que na vida real? Qual o nome disso a não ser mentira? Às vezes é até difícil de reconhecer as pessoas. É uma mentira visual, uma forma de engano que nos leva a comparar as nossas vidas com aquelas que nem são reais. Pessoas tiram fotos com carros e casas que não são delas, mas querem enganar as pessoas como se tivessem. E o que dizer da nossa própria convivência com a mentira? Quem nunca exagerou uma história para parecer um pouco mais interessante? Quem nunca mentiu para fugir de um problema? Até mesmo aquilo que nós vergonhosamente chamamos de mentiras brancas, aquelas que contamos para evitar conflitos, mostram que a mentira está mais presente em nossa vida do que gostaríamos de admitir. Ou seja, por isso o salmista está dizendo, tudo está desmoronando, porque engano corre solto pelas ruas. Essa é a nossa realidade também. A mentira não é só algo errado, ela é algo destrutivo. Ela destrói a confiança, ela corrompe o caráter, ela desmorona um país, ela divide famílias, ela ruge como um leão solto pelas ruas. Vivemos num mundo onde o engano é normalizado e a consequência disso é um caos. E aqui está o problema, meus irmãos. Nós não conseguimos lidar com isso.
Mesmo que odiemos a mentira, muitas vezes nós mesmos a usamos como ferramenta. Mas há esperança. E hoje eu quero falar sobre o mau hábito da mentira e o poder transformador da verdade. De novo, será uma mensagem temática. Eu vou passar por alguns textos, porque é a única forma de te mostrar como a Bíblia toda trata de maneira muito séria este assunto. Eu quero começar mostrando alguns textos que provam, se é que nós precisamos a essa altura de alguma comprovação bíblica, de que Deus nos proíbe a mentira. O primeiro texto não poderia ser outro que Êxodo 20, quando Deus dá a lei moral para Moisés, e lá no 9º mandamento, Deus diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não mentir, não trazer falso testemunho é um dos 10 mandamentos. Assim como não matar, não roubar, não adulterar, honrar teu pai e tua mãe. A mentira é um pecado como esses, que são, de uma certa forma, o resumo da lei. Os 10 mandamentos, a lei moral. E mentir está lá. Um pouquinho mais para frente, Salmo 34, versículo 13, o salmista diz: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Aqui algo tem algo de interessante a ser notado aqui nesse texto. A mentira, ela é muito rápida. E aqui eu não estou dizendo a velocidade com a qual nós descobrimos a mentira. Estou dizendo que a mentira é muito rápida, porque, por exemplo, diferente de um adultério, ninguém me convence que a pessoa estava sendo fiel ao seu cônjuge e em um minuto, ela adulterou. Nossa, aconteceu, eu estava passando para a rua e, nossa, adulterei. Que repentino, que inesperado. Não, o adultério ele é planejado. Ele é desenvolvido. Físico, material, a concretização do adultério. Mas a mentira, ela acontece mais rápido do que a velocidade da luz. Bastou alguém te fazer uma pergunta e, de repente, como um instinto, você conta uma mentira. Para autopromoção, para autoproteção, ou seja lá por qual motivação, nós mentimos, rápido. Nem damos conta, nem paramos para pensar. Parece que é um automatismo do coração infectado pelo pecado. Ela pode ser planejada também, e com muita frequência ela é planejada, o que a torna ainda pior. Mas a mentira geralmente é rápida como a velocidade da luz. Parece que é instintivo no coração humano, depois do pecado, escolher pela mentira. E a mentira em nós, ela é tão problemática, porque ela parece que ela traz um aspecto redentivo. Por isso que nós mentimos. Porque de alguma forma ela nos promete salvação de algum tipo. Salvação de algum problema, salvação de uma imagem que nós não gostaríamos que as pessoas tivessem a nosso respeito. A mentira promete salvação, mas ela só entrega mais caos, ela só entrega mais desmoronamento. Mas o texto diz, refreie a língua, nos dando a ideia de que ela pode sim e deve ser refreada. Mesmo o carro mais rápido pode ser freado. E embora a mentira aconteça de maneira muito rápida, às vezes, em nossa vida, o salmista diz, refreia a língua de falar, os lábios de dizerem mentiras. Nós podemos pisar no freio dos nossos lábios mentirosos, sim, é possível. Não só podemos, mas o texto diz que devemos fazê-lo. Lemos um texto da lei, um texto dos poetas, dos salmos. Agora vamos ler um livro dos profetas. Zacarias, no capítulo 8, versículo 16 a 17. Deus, por meio de Zacarias, diz, isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns com os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos.
Eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Irmãos, juramentos falsos é algo que a Bíblia inteira nos adverte. Mas, infelizmente, nós frequentemente cometemos esse pecado. Quando juramos aqui na frente, numa situação em que trazemos os nossos filhos ao batismo e prometemos orar com eles e por eles e trazê-los à igreja, aos cultos, à vida em comunhão com Deus e não fazemos, estamos mentindo, estamos dando um falso testemunho, estamos descumprindo com uma promessa, estamos fazendo um juramento falso. Quando não amamos a pessoa com quem casamos até que a morte nos separe, nós estamos fazendo um juramento falso. Quando juramos alguma coisa, a alguma autoridade, alguma coisa mentirosa, e às vezes até juramos por Deus para dar peso à nossa mentira, para deixarmos aquilo mais convincente, às vezes a um policial ou alguma autoridade religiosa. Meus irmãos, com que frequência eu tenho perguntado para pessoas a quem tenho acompanhado coisas, e às vezes até sendo enfático na tentativa de obter a verdade, e a pessoa consegue dizer, eu juro por Deus. Eu não estou dizendo numa realidade longe, e nem estou dizendo uma pessoa, eu estou dizendo várias pessoas. E passa uma semana e eu descubro alguma prova de que a pessoa que estava na minha frente, jurando por Deus, não há temor mais no coração. Com alguma frequência assustadora, crentes juram por Deus que não fizeram certas coisas e logo depois descobrem que aquelas coisas que foram juradas eram mentiras. E pior, as pessoas acabam se agradando disso. Acabam muitas vezes, porque o texto diz, né? Não se agradem de fazer juramentos falsos. Não é só possível que pratiquemos, mas que nos agrademos de juramentos falsos. Por isso não é de se estranhar que muitas vezes as pessoas acabam escolhendo a mentira sem nenhuma razão. Às vezes as pessoas mentem e elas nem estão querendo esconder nada. Elas entraram tanto no mundo da mentira, elas aprenderam a amar tanto a mentira, que elas contam mentiras apenas por fato de amarem a mentira. Às vezes nem estão ganhando mais nada com isso. Pessoas têm vivido realidades paralelas em nosso próprio meio. Efésios 4, 25, agora um texto do Novo Testamento. Paulo diz, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Mentir envolve reconhecer, deixar de mentir envolve reconhecer que fazemos parte do mesmo corpo. Quando mentimos, nós prejudicamos os outros, mas prejudicamos também a nós mesmos. Prejudicamos todo o corpo de Cristo quando nós mentimos. Porque nós não somos ilhas, nós estamos todos conectados. Quando membros do corpo físico, humano, começam a enganar uns aos outros, nós temos um corpo gravemente doente. Assim é a igreja quando permitimos que a mentira corra solta em nosso meio. Agora um texto de Tiago, Tiago 3, versículo 14, diz, mas se seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Você sabe por que matar é tão odioso? Porque acaba com algo muito precioso, que é a vida. Por que o adultério é tão odioso? Porque ele acaba com algo muito precioso, que é a pureza e a confiança em um relacionamento. E por que a mentira deve ser tão odiosa?
Porque ela é um encobrimento da verdade. Esse é o problema. A verdade é como uma luz, uma lâmpada, que é destinada a iluminar, a clarear, a revelar. A mentira nada mais é do que eu tapando essa luz, eu encobrindo essa luz para que ela não irradie, para que ela não manifeste. A mentira nos impede de viver na luz. A mentira é a corrupção de tudo aquilo que foi criado por Deus para revelar a verdade e revelar a si mesmo. Portanto, a mentira é sempre uma tentativa de encobrir a Deus. Percebe isso? Se a verdade tem como objetivo revelar, e todas as coisas criadas revelam o Criador, quando nós mentimos, nós estamos encobrindo a Deus. Quando nós encobrimos a verdade, nós estamos escondendo o próprio Deus. Somos chamados a ser luz do mundo, mas quando mentimos, nós estamos encobrindo a luz e permitindo que o mundo fique um lugar ainda mais escuro. Mais um texto de Pedro. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Livrem-se de todo engano. Todo engano. Tudo aquilo que tem cheiro, tudo aquilo que tem aparência, tudo aquilo que tem lembrança de mentira, deve ser jogado fora. Não devemos nos livrar e não fazer acordos ou concessões. Não devemos justificar a mentira, devemos extirpá-la por completo. Portanto, irmãos, todos esses textos que foram lidos até aqui nos provam que, de fato, Deus proíbe a mentira. Em todo o gênero literário na Bíblia, existe algum texto que nos proíbe a mentira. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Mas agora eu quero mostrar que Deus odeia a mentira. Não é só algo que Ele proíbe, é algo que Ele detesta. Provérbios 6, 16 a 19 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trema a maldade, pés que apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Ou seja, Deus odeia e considera detestável. Isso é muito sério. Deus não fala assim, se der, dá uma evitada. A nutricionista que fala assim, olha, assim, não é um bom alimento, também não é ruim, se der, dê uma evitada. Não é como Deus trabalha com a mentira. São palavras muito fortes para ignorarmos. Ainda mais em uma lista dessas coisas que Deus odeia, em que numa única lista aparece a mentira 2 vezes. Língua mentirosa e depois testemunha falsa que diz mentiras. Numa lista das coisas que Deus odeia, a mentira aparece 2 vezes. Ainda, Provérbios 8, versículo 7. Pois fala a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Ou ainda, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Olha o contraste. Deus tem prazer, Deus tem alegria na verdade. Mas Ele detesta a mentira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nos parecemos com Deus quando fazemos exatamente o oposto? Quando nós temos prazer na mentira e quando nós expulsamos a verdade? Fazemos exatamente o oposto de Deus. Mas Deus odeia a mentira. E eu vou dizer agora para vocês, quem ama a mentira e odeia a verdade? Quem tem prazer na mentira na Bíblia
e que odeia a verdade é nada mais, nada menos do que o próprio diabo. O diabo ama a mentira. João 8, versículo 44 diz: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e ele é o pai da mentira. Eu lembro uma vez, eu era pré-adolescente ainda, eu contei uma mentira para minha mãe, ela descobriu, ela me fez escrever num caderno, tantas vezes quanto foram possíveis, eu escrevi, o diabo é o pai da mentira. Até aquilo entrar no meu coração e eu perceber que toda vez que eu mentia, eu estava seguindo um pai que não deveria ser meu. Gênesis 3 nos conta a história de Satanás ali por meio da serpente, enganando Adão e Eva. Lá quando eles cometeram o primeiro pecado, a primeira mentira no mundo foi contada pela serpente. Mentira é coisa de Satanás. Fomos criados à semelhança de Deus para representá-lo. Mas quando nós mentimos, nós representamos a Satanás. Ainda, Mateus 5, versículo 37, Jesus diz: quando disserem sim, seja de fato sim, quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem de quem? Do maligno. Qualquer coisa em nosso coração que não opta pela verdade, não vem de Deus, mas é fruto do engano do pecado, é fruto da ação maligna do primeiro pecado que corrompeu Adão e Eva. E assim como o primeiro pecado não ficou impune, porque Adão e Eva foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que a mentira também não ficará impune. E agora eu quero mostrar isso. Deus não apenas proíbe a mentira, Deus não apenas odeia a mentira, quem ama a mentira é o diabo, mas Deus condena a mentira. Eu quero mostrar isso em alguns textos. Provérbios 19, versículo 9, diz: a mentira falsa não ficará sem castigo. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Salmo 101, versículo 7. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Deus não coabita com mentira. Abacuque diz que Deus é tão puro e santo de olhos que ele não pode sequer contemplar o pecado, quanto mais permitir que o pecado habite em sua presença. Enganadores e mentirosos não podem permanecer na presença santa e pura do Deus verdadeiro. Ainda mais seriamente, Apocalipse 21, versículo 8, diz: os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos. A lista está terrível, né? Olha só. Covardes, incrédulos, corruptos, assassinos, sexualmente impuros, os feiticeiros, os adoradores de ídolos. Meu, que lista horrível. Mas o texto diz: e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, eu não sei de onde que a gente tirou esse negócio que quando a gente vai falar de que gradação de pecado, e existe, e é bíblico, tá bom? Não é o tema dessa mensagem, mas é bíblico. Existem pecados piores do que outros, sim. Mas eu não sei por que as pessoas, quando vão falar sobre tem pecados assim, assado, falam: mas uma mentirinha também é um pecado. Da onde que a gente inventou que mentira é uma coisa menos prejudicial, ou menos odiosa, ou menos condenável do que qualquer outra coisa? Da onde a gente tirou isso? Você já percebeu todos esses textos como são duros para a gente falar de mentirinha?
E tudo é corrompido por meio da linguagem. A gente começa falando que é uma mentirinha, então a gente vai praticar. Mas a Bíblia não trata mentira assim. Todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo. Apocalipse 22 diz, do lado de fora da cidade celestial, ficam os cães. Quem são os cães? Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e, de novo, numa lista tenebrosa como essa, e todos os que gostam de praticar a mentira. Deus não somente proíbe, não somente odeia a mentira, mas Ele punirá severamente os mentirosos. 1 João 2,4 diz, se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, não cumpre o 9º mandamento de não dar falso testemunho, João diz, é mentiroso e a verdade não está nele. Essa não é uma condenação, mas é uma verdade que nos condenará. Quando mentimos, estamos dizendo que não conhecemos a Deus. É isso que dizemos quando mentimos. Exatamente assim como Pedro fez quando negou Jesus. Quando Pedro negou Jesus, ele estava dizendo, eu não o conheço. Mentindo, porque ele o conhecia. Mas todas as vezes que nós mentimos, nós de fato, pelo que João está dizendo aqui, nós estamos mentindo que conhecemos o Senhor, porque nele não há mentira. Quando mentimos, estamos dizendo como Pedro, eu nunca vi este homem. Percebe a gravidade? Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você já está assustado? Faz sim ou não? Você já está assustado? Se não, você deveria. Isso é algo muito sério. Agora, se você já se assustou, então eu quero falar com você nesse momento. A esperança, ok? A esperança. Como sair, então, da escuridão detestável que é a mentira? Essa mentira que nos prende, que faz tudo ao nosso redor desmoronar. Como falar a verdade? E é sobre isso que eu quero falar nesse final de mensagem. João 8, versículo 32. Jesus diz, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A única coisa que pode nos libertar do poder destruidor da mentira é a verdade. Por mais óbvio que isso pareça. A mentira escraviza de fato, por isso o texto está falando sobre libertação. Porque a mentira escraviza. E só quem pode nos libertar é a verdade. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Pessoas que vivem cercadas de mentira, muitas vezes mentem ainda mais para tentar se libertar das mentiras que construíram. Você sabe do que eu estou falando? Pessoas que estão vivendo numa teia de mentiras tão grande, presas ali, porque cada mentira que ela conta para um, o outro pode descobrir, ela tem que contar uma mentira para encobrir outra, e ela está presa naquela teia de aranhas de mentira. E para tentar sair daquela prisão, o que a pessoa faz? Ela conta ainda mais mentiras, ficando ainda mais presa. É igual você numa areia movediça, tentar se mexer para tentar sair dali, a única coisa que vai fazer é você se afundar ainda mais. É isso que nós fazemos quando tentamos nos libertar das nossas mentiras, contando outras mentiras, quando a única coisa que pode nos libertar é a verdade. Precisamos conhecer a verdade, o texto diz. Conhecerão a verdade, conhecerão, e ela vos libertará. Mas que verdade é essa? Alguém já fez essa pergunta na Bíblia? Talvez você se lembre. João 18, versículo 37 a 38. Pilatos disse, então você é rei, Jesus?
Jesus diz: você diz que eu sou o rei. De fato, eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. A verdade é o cerne da missão de Jesus. E ele continua: todos que amam a verdade ouvem a minha voz, ou seja, a verdade precisa ser amada por nós. Como Deus ama e como Deus tem prazer na verdade, nós precisamos amar a verdade, Jesus diz. Só quem ama a verdade pode ouvir a voz de Jesus, ele está dizendo. Mas então Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ok, só a verdade pode nos libertar, mas o que é a verdade? É engraçado que Jesus não responde aqui nesse cenário. Não, pelo menos no que é nos relatado. Mas João fala em outro texto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A verdade na Bíblia é uma pessoa. Jesus é a própria personificação da verdade. Lembra que falamos que a verdade é como uma luz que ilumina, que revela? É exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio iluminar, ele veio revelar. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto a mentira destrói, a verdade edifica. Enquanto a mentira mata, a verdade nos dá vida. Enquanto o engano corrompe, Jesus, a verdade, nos liberta. É isso que o João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, a pessoa de Jesus, os libertará. A verdade em pessoa carregou toda a nossa mentira em uma cruz. Vou repetir. A verdade em pessoa carregou toda a nossa mentira em uma cruz. Para nos libertar do domínio da mentira, da culpa da mentira, dos efeitos da mentira. Jesus, na verdade, carregou a nossa mentira e recebeu as devidas punições da nossa mentira nele mesmo. Essa é a única verdade que pode nos libertar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por meio dele. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Ninguém pode saber a verdadeira rota em direção a Deus se não for por meio do caminho, da verdade e da vida. Mas não é só Jesus. Não é só Jesus. Jesus nos salva das condenações que as nossas mentiras merecem, mas temos mais alguém que nos ajuda no processo. Não é só Jesus. Quem mais? João 14,17 diz: é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é chamado também de verdade na Bíblia. O Espírito da verdade. E quando conhecemos a Deus por meio de Jesus, temos o Espírito da verdade habitando em nossos corações. E o que esse Espírito da verdade faz em nós? Olha só, João 16,13. E quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá ao quê? A toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Perceba, Jesus é a verdade. E ele nos envia o Espírito da verdade, que por sua vez nos leva a toda a verdade. Mas qual é a ferramenta que o Espírito da verdade usa para isso? Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Eu acho que você está começando a perceber onde eu estou querendo chegar. A Bíblia é a verdade que o Espírito da verdade usa para nos consagrar a Deus. Ou seja, Cristo é a verdade que nos liberta. Ele faz isso carregando a culpa do nosso pecado na cruz. Ele faz isso ao enviar o Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade, por meio da verdade inspirada por Deus,
na Bíblia. Crente, isso significa que não temos nenhuma desculpa para mentir. Nenhuma. O Filho de Deus não tem nenhuma desculpa para mentir nunca. Somos consagrados a Deus. Temos Cristo, que é a verdade, temos o Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade, e temos a verdade revelada de Deus, que é a ferramenta do Espírito para nos levar a toda a verdade. Como que um crente pode mentir? E Paulo conclui este assunto de forma parecida lá em Colossenses, quando ele diz, então, meus irmãos, à luz de todas essas verdades, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza. Mentira tem a ver com a antiga natureza que foi crucificada na cruz. E de todas as práticas perversas, mas revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou seja, a nossa antiga natureza foi crucificada na cruz, a nossa nova natureza deve nos conduzir agora a sermos parecidos com Jesus. E somos renovados, o texto diz, quando aprendemos a conhecer mais do Criador através da verdade encarnada que é Jesus. E quando fazemos isso, nos tornamos mais parecidos com Jesus, que é a própria personificação da verdade. Quando buscamos nos aproximar de Deus por meio de Cristo, do Espírito e da Palavra, Deus, Espírito e da Palavra, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. É assim que deixamos de ser mentirosos, irmãos, e passamos a ser verdadeiros. Esse é o caminho. Tudo isso é bem prático, mas eu quero terminar um pouquinho de maneira mais prática. Estou dizendo que a mentira virou um hábito. E o desafio da mentira como hábito é que, como um bom hábito, ele acontece sem que tenhamos que pensar a respeito. Quando nós vemos, nós já estamos fazendo. E se a mentira é um hábito, é assim que funciona. Quando nós nos percebemos, nós já estamos mentindo. Eu quero ser bem prático aqui para você, que tem o hábito da mentira. Depois de tudo que eu já disse, você precisa se relacionar com Deus por meio de Cristo, que é a verdade. Habitará em seu coração o Espírito da verdade, que os levará a toda a verdade por meio da verdade revelada, que é a palavra de Deus. Depois de tudo isso, existe ainda um cenário muito prático. Se por conta do hábito da mentira, que demora a ser desarraigado do nosso coração, você perceber que contou uma mentira à velocidade da luz, alguém te perguntou, quem fez tal coisa? E você diz, não fui eu, quando na verdade foi. E você fez isso muito rápido. Eu quero te convidar a corrigir isso o mais rápido possível. Peça perdão no mesmo momento em que você percebeu, contei mentira. Volte e fale assim, ei, peraí. É mentira. Fui eu mesmo. Peço perdão pela mentira, me arrependo dela, me comprometo em falar a verdade. Se fizermos isso todas as vezes em que a mentira for tão rápida em nossa boca, que nós falarmos sem pensar, e depois percebendo o que falamos, se nós corrigirmos em pouco tempo, o hábito da mentira será trocado pelo hábito da verdade. Essa semana eu conversava com alguém e essa pessoa estava prestando contas e eu fiz uma pergunta que acho que a pessoa não esperava naquele momento e ela deu a resposta rápida, uma mentira. Eu já tinha conversado com essa pessoa sobre este tema, eu sempre faço isso. Que um aconselhamento nunca dá certo quando está envolto em mentira. Foi curioso que essa pessoa, ela acabou de responder isso, uma mentira, eu não sabia que era,
eu comecei a trabalhar em cima daquilo, que na verdade era uma mentira, e ela me interrompeu e falou assim, ei, pera, volta. Era mentira. Eu achei aquilo tão bom, não que a pessoa mentiu, mas que ela mentiu rápido demais. Mas ela percebeu isso e disse, ei, pera lá, deixa eu corrigir. E a única maneira de nós nos livrarmos desse hábito da mentira rápida, como a velocidade da luz, é se nos tornarmos rápidos também em dizer a verdade e corrigir as nossas mentiras. Peça perdão, fale a verdade, até isso virar um novo hábito. E faça o mais rápido possível. Mas pense também, quando você contar essa mentira rápida, quero que você reflita nas motivações que te levaram a mentir. Você mentiu porque há um medo da punição? Você mentiu porque há um medo da reprovação humana? Você mentiu por vergonha? Qual foi a motivação que o levou a mentir? Pense sobre isso, pegue essa motivação e leve aos pés da cruz. Diga, Jesus, eu menti por medo da punição, mas a tua cruz me lembra que o Senhor carregou a punição merecida pelos meus pecados. Senhor, eu menti por medo de reprovação, mas a tua cruz me lembra que eu sou aceito pelo Senhor. Deus, eu menti por vergonha, mas a tua cruz me lembra que toda vergonha foi crucificada com Cristo. Portanto, irmãos, busquemos refúgio na palavra da verdade, no Espírito da verdade e naquele que é a própria verdade encarnada. Eu, como comecei a mensagem com Salmo 55:11, que diz, tudo está desmoronando, o engano corre solto pelas ruas, eu quero terminar com um texto de esperança. João 8:32, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado pelo Espírito da verdade. E obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus, perdoa nossa mentira. Perdoa o nosso falso testemunho, nosso engano. Perdoa lidarmos com esse pecado de maneira tão indiferente. E ajuda-nos, Deus, a ser um povo de luz, um povo de verdade, um povo que revela, um povo que ilumina o mundo em trevas através da tua verdade. Ajuda-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.